Revelado. Como o meu Chega transformou 5 anos de dor em liberdade surpreendente e emocionante. O sol raiava com uma intensidade implacável sobre a pequena cidade, aquecendo os corações e as esperanças de quem passava pela feira. Era ali, entre as barracas coloridas de frutas e verduras, que João, um jovem de 22 anos, se sentia como uma sombra. Depois de 5 longos anos sendo o ajudante invisível em um mundo que parecia não enxergá-lo, ele começou a sentir que sua vida não era mais do que um eco solitário no barulho da feira. A cada grito, a cada olhar de desprezo, uma parte dele se despedaçava. Mas, sua avó. Dona Mariana era uma mulher forte, um verdadeiro pilar em sua vida. Ela sempre dizia: João, a dignidade está na luta, meu filho. Nunca deixe que te digam que você não vale nada. Era como se as palavras dela fossem o combustível para sua alma, fazendo-o suportar as dores e os olhares duros. Contudo, em dias difíceis, as palavras pareciam apenas um sussurro distante. Naquele dia fatídico, após ser humilhado por um cliente que não via ali um ser humano, mas apenas um serviçal, algo mudou dentro dele. O desespero tomou conta de seu peito e, sem pensar, ele soltou um grito: Chega! O som reverberou como um trovão na feira. Tudo parou. As vozes se calaram. Os olhares se voltaram para ele, uma mistura de surpresa e curiosidade. Aquele grito não era apenas uma explosão de emoções, mas uma declaração de guerra contra um destino que lhe fora imposto. Assim que suas palavras ecoaram, algo brotou dentro de João, uma chama que ele achava que já estava apagada. Compreendeu que não estava só. Ele não era apenas um jovem sem futuro. Ele representava todos que se sentiam presos, todos que eram vistos apenas como sombras. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Aquela simples palavra, chega, se transformou em um grito de resistência. João se lembrou das lições de sua avó e decidiu que não lutaria apenas para si, mas pela comunidade que sempre o ignorou. Ele começou a conversar com outros jovens, formando um grupo que sonhava em mudar a realidade que tanto os oprimia. Juntos, eles planejaram maneiras de trazer à tona suas vozes, sempre lembrando que cada pequena vitória contava. À medida que a união crescia, a pressão da cidade aumentava. Os poderosos ouviam os rumores e se tornavam cada vez mais hostis às concessões que esses jovens exigiam. Quando João se preparou para o grande confronto na reunião da elite local, sentiu seu coração pulsar como um tambor. Ele sabia que estava diante da chance de mostrar que sua dignidade, a fé de sua avó e a força de sua comunidade poderiam desafiar qualquer opressão. Mas o maior desafio estava prestes a começar. Ele ergueu a cabeça, olhou para sua avó e com coragem perguntou-se se finalmente romperia as correntes de sua vida. Desde aquele dia, ele se tornaria o protagonista de sua própria história. A luta pela dignidade, pelo reconhecimento e por um futuro melhor apenas começava, e a resposta para suas indagações pairava no ar. O que aconteceria quando sua voz finalmente ecoasse entre os poderosos? João respirou fundo, sentindo o aroma dos produtos frescos da feira misturar-se com o seu medo. Ele se lembrava das palavras encorajadoras de Dona Mariana, que pareciam envolvê-lo como um manto protetor. O que quer que acontecesse na reunião daquela noite, ele estava determinado a não voltar a ser a sombra que fora por tanto tempo. Essa era a sua oportunidade de ser visto, de ser ouvido. Os jovens se reuniram antes do encontro. Seus rostos eram uma mistura de nervosismo e determinação. A praça estava lotada e uma energia palpável pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Nós não vamos desistir, certo? Perguntou Lucas, um dos jovens que se juntou a João. Essa é a nossa chance de mudar tudo. A afirmação dele ecoou entre o grupo, inflamando os corações e alimentando a coragem que todos estavam tentando cultivar. À medida que a noite caía, as luzes da cidade brilhavam como estrelas no céu. A sala da reunião era imponente, com paredes cobertas por retratos de homens e mulheres que nunca entendiam o que era viver entre a luta diária. Os representantes do comércio e da elite local estavam lá, reunidos em trajes formais, visivelmente desconfortáveis com a ideia de que aqueles jovens ousassem interromper seu mundo de privilégios. João entrou na sala com a cabeça erguida e os olhos ardendo de emoção. Ele olhou ao redor.
sentindo o peso das expectativas sobre seus ombros, mas, ainda assim, um fio de esperança pulsava dentro dele. Enquanto os poderosos sussurravam entre si, ele se preparou para falar. Seu coração batia forte, mas a lembrança de sua avó o mantinha firme. Estamos aqui porque não podemos mais ficar em silêncio. Sua voz cortou a sala como uma lâmina afiada, fazendo todos os olhares se voltarem para ele. João sentiu um frio na barriga, mas também uma onda de adrenalina. Não somos apenas números ou trabalhadores invisíveis. Temos sonhos, temos famílias e exigimos respeito. O murmúrio que surgiu em resposta ao seu discurso era um misto de indignação e curiosidade. Alguns nos bancos da frente trocaram olhares perplexos, enquanto outros soltaram risadinhas, como se aquilo que João dizia não passasse de piadas sem graça. Mas ele continuou. Suas palavras eram como uma cobrança, e cada frase parecia incitar uma chama dentro dele que não poderia se apagar. Vocês podem nos ignorar, mas sabemos que somos a base dessa cidade. Sem nós, nada funciona, João exclamou. O calor gerado pela sua determinação parecia consumir a apatia daquelas pessoas que por muito tempo tiveram tudo e nunca se importaram com os que tinham pouco. A reunião tomou um rumo inesperado quando uma mulher, que se apresentou como Clara, levantou-se. Vocês têm razão. Chegou a hora de ouvirmos vocês. Os olhares se voltaram para ela, a elite claramente surpresa. Mas a mudança estava no ar. Uma brecha se abrindo no muro de resistência que sempre o separou. João sorriu, mas sabia que a batalha estava longe de acabar. A incerteza envolvia seus pensamentos. Seriam capazes de mudar a mentalidade daqueles que sempre estiveram no topo? E se não conseguissem, o que significaria isso para cada um deles? Enquanto as vozes se misturavam, um novo desígnio começou a tomar forma em sua mente, carregando consigo a expectativa e o receio do que estava por vir. Ao sair da reunião, um misto de emoções se alojava em seu peito. A resposta que buscavam estava prestes a ser revelada. Seria o chega, o começo de um novo capítulo, ou apenas mais um eco fugaz nas paredes daquela sala imponente? A noite estava mais fria do que João esperava. Ele caminhava pelas ruas da cidade, o corpo tenso e a mente agitada, refletindo sobre as palavras que tinha dito. A frase de Clara ainda vibrava em seus ouvidos. Chegou a hora de ouvirmos vocês. O que isso realmente significava? Ele sentia como se aquela afirmação tivesse aberto uma nova porta, mas o caminho à frente parecia nebuloso e cheio de riscos. Os outros jovens ainda estavam em volta, discutindo fervorosamente, mas João afastou-se um pouco. Precisava de um momento, um instante de silêncio, longe do burburinho. Sentou-se em um banco na praça onde tantas vezes sonhou em ser ouvido. Ao olhar para o céu, as estrelas pareciam brilhar de maneira diferente, como se celebrassem a ousadia que um deles dera. Mas também havia uma nuvem escura pairando, uma sombra que não se dissipava nem mesmo sob o brilho das luzes. E se eles não fossem levados a sério? E se tudo terminasse em mais promessas vazias? João! A voz de Lucas o trouxe de volta. Você está bem? O amigo aproximou-se com a expressão preocupada, como se pudesse sentir a turbulência que se passava dentro dele. Aquilo que você fez foi incrível. Você realmente conseguiu tocar neles. João forçou um sorriso. Mas a verdade era que suas mãos tremiam. E se não adiantar? E se eles só estiverem fingindo que se importam? Antes que Lucas pudesse responder, Clara se aproximou. Havia uma determinação em seu olhar que era contagiante. Só o fato de vocês terem se levantado e falado já é um passo enorme. Lembrem-se, não estamos sozinhos. Há muita gente lá fora que quer apoio. A conexão de Clara com o grupo era palpável. Cada palavra dela parecia cortar a dúvida e criar espaço para a esperança. João sentiu uma centelha de fé ressurgir. Se aquela mulher, daquele mundo distante, estava disposta a escutar, talvez existissem outros como ela. Precisamos ser persistentes, ele disse, sentindo um novo impulso. Não podemos parar agora. Lucas acenou animado. Então vamos montar um plano. Precisamos envolver mais pessoas, fazer barulho. A energia deles contagiava os demais e logo o grupo se reuniu ao redor deles, fervorosos. Conversas se misturavam, ideias ganhavam forma, até que uma proposta mais concreta tomou conta do ar. E se fizermos um ato público, um chamado para outros que sentem o mesmo? Era impulsivo e João sentiu o nervosismo aumentar. Mas ele também podia ver a paixão nos olhos dos amigos, a chama que começava a se espalhar. Era como se eles estivessem forjando um novo lance em uma luta que parecia eterna.
A excitação tomou conta, mas ao mesmo tempo, uma semente de temor germinava. O que realmente aconteceria se eles atraíssem a atenção da liderança da cidade? Quem eles seriam a partir daquele momento? Vineram à mente os olhares de desprezo de alguns, a resistência de outros, mas com pesar também surgiam visões de transformação, de um futuro onde as vozes pudessem ser ouvidas. Vamos marcar um encontro na próxima sexta-feira, mobilizar a comunidade inteira. Vamos mostrar a eles que não somos apenas sombras, somos luz, anunciou Clara com fervor. Houve um rugido de aprovações e sorrisos de esperança. A noite chegou ao fim, e cada um foi para casa, mas a semente daquela reunião tinha sido lançada. João sentiu um misto de nervosismo e expectativa. Justamente quando pensava em descansar, um pensamento ardia em seu peito. Essa era apenas a primeira parte de uma jornada maior. E a verdadeira batalha estava prestes a começar. A liberdade que tanto ansiavam estava se aproximando. Mas a pergunta que pairava no ar persistia. Estariam todos prontos para os desafios que viriam? Naquela noite, enquanto se deitava, João não conseguia escapar da ansiedade. O ato público seria o verdadeiro teste da sua coragem. E se tudo saísse errado? E se eles não conseguissem unir a comunidade de verdade? O momento da verdade se aproximava, e a jornada apenas havia começado. O dia seguinte chegou com um céu limpo, mas a mente de João estava nublada por preocupações. Ele tentou se concentrar nas aulas, mas as palavras de Clara ecoavam como um tambor em sua cabeça. A ideia de organizar um ato público parecia ao mesmo tempo fascinante e aterradora. Sentir-se parte de algo tão grande, mas ao mesmo tempo tão suscetível ao fracasso, era como andar em cordas bamba. No intervalo, João se encontrou com Lucas e os outros na biblioteca. O pequeno grupo estava iluminado pela empolgação, cada um trazendo ideias. Temos que criar cartazes impactantes, sugeriu Aline, seu olhar repleto de paixão. Algo que capture a essência do que estamos lutando. E se fizermos um vídeo para compartilhar nas redes sociais? Completou Lucas, os olhos brilhando. Precisamos mostrar o quanto essa luta importa pra gente. Enquanto eles discutiam, João sentiu a energia se intensificar. Os rostos animados, os sorrisos esperançosos. Ele foi tomado por uma onda de gratidão por estar cercado por aquelas pessoas. Mas uma perestação angustiante ainda o acompanhava. No fundo, a dúvida persistia. Eles realmente conseguiriam mobilizar outros? E se a cidade se virasse contra eles? Durante a semana, a movimentação cresceu. Cartazes foram colados em muros, hashtags foram criadas, e o grupo começou a receber feedbacks. Alguns apoiavam, mas outros criticavam, jogando mensagens de desânimo e dúvidas na timeline. João leu as mensagens com um furor dentro de si. O sentimento de impotência começava a se misturar com uma determinação renovada. Se havia alguém que não acreditava, outros estavam prontos para somar. Na quinta-feira, enquanto se preparavam para o evento, o grupo se reuniu em um parque. O clima estava tenso, mas havia um entusiasmo palpável. Clara fez um discurso. Suas palavras lembraram a todos sobre a importância do ato. Lembrem-se, lutar não é só sobre o que querermos agora, mas sobre um futuro melhor. Vamos mostrar que nossa voz vale a pena. João olhou ao redor, sentindo a força da multidão. Aquela era uma união desigual, mas intensa. Ele sabia que não poderiam agradar a todos, mas naquele momento suas diferenças eram irrelevantes. O que mais importava era o desejo coletivo de mudança. No coração, ele se perguntou: será que todos percebem o risco? Naquela noite, o sonho de um futuro melhor se misturava com a dúvida. Ele se deitou na cama, inquieto. O ato público estava prestes a acontecer. E se algo saísse do controle? E se fossem ignorados? Eram muitos os questionamentos. Mas o contrário também poderia ser real. E de repente veio uma centelha de esperança. Logo, o relógio levou João ao dia do encontro. O sol brilhava, mas ele sentia o frio na barriga. Ao chegar ao parque, viu uma multidão se formando. Pessoas de diferentes idades, rostos conhecidos e desconhecidos, todos unidos por um propósito. O coração dele pulou de emoção. Aquilo era muito maior do que ele imaginava. Com as mãos tremendo, ele segurou um cartaz que havia feito com carinho. A mensagem que tinha que deixar era clara: nós somos a mudança. A adrenalina subia a cada minuto que passava. Quando a primeira voz começou a falar, uma onda de apoio irrompeu entre as pessoas. Mas, de repente, uma sirene cortou o ar. João virou-se em direção ao som. A polícia estava se aproximando. Uma onda de murmúrios passou pela multidão. O que acontecerá agora? O ato, que começara como um símbolo de esperança, poderia facilmente se transformar em um confronto. A tensão cresceu e um grito ecoou: não vamos desistir!
As palavras ressoaram na mente de João como um grito de guerra. O que ele não esperava era que as próximas horas moldariam não apenas suas vidas, mas o futuro da comunidade inteira. O grito de determinação reverberou pelo parque, e a multidão pareceu se agitar com um novo vigor. João sentiu seu coração disparar. A adrenalina dominava seu corpo. Ele trocou olhares com Clara, que tinha um brilho diferente nos olhos, como se a pressão do momento a energizasse. A polícia estava mais próxima, mas as vozes de apoio quase se tornaram um escudo contra o temor. "Vamos manter a calma", gritou Lucas levantando seu cartaz. "Estamos aqui por um motivo." A multidão respondeu com aplausos e gritos de encorajamento. João olhou ao redor e viu rostos de várias gerações. Jovens, adultos, velhos. Assim, a incerteza que o oprimia começou a dissipar, dando lugar a um sentimento avassalador de união. Aquela era mais do que uma simples manifestação. Era uma batalha por um futuro que todos eles sonhavam. A tensão estava no ar. Cada grão de areia parecia vibrar com a energia coletiva. João respirou fundo, sentindo o cheiro do capim e da diversidade humana. Ele precisava fazer algo. Com um passo à frente, pegou o microfone. "Hey, pessoal! Estamos aqui hoje porque acreditamos que mudança é possível. Não estamos sozinhos." Suas palavras engordaram a esperança que já pulsava no coração do grupo. O murmúrio de apoio cresceu, e a voz dele tornou-se um eco nas emoções da multidão. Cada frase que saía de sua boca parecia ressoar em cada ser presente, como se todos fossem uma só entidade lutando por um propósito. Ele falava sobre os desafios enfrentados, as injustiças que tanto o afetaram e a necessidade de um novo paradigma. Naquele instante, João não era apenas um jovem inseguro. Ele se tornou a face de uma revolução silenciosa e poderosa. Mas a realidade externa não se calava. Com um gesto abrupto, os oficiais de polícia se aproximaram, alinhando-se em formação, como uma linha de defesa contra a liberdade. O murmúrio da multidão se tornava uma corrente de nervosismo. "Precisamos nos manter firmes", Clara gritou novamente com uma certeza que contagia todos. "A verdade é a nossa arma. Não tenham medo." Nesse momento, o grupo começou a entoar um cântico coletivo. Algo espontâneo, nascido do coração. Nós somos a mudança, a transformação. A força daquelas vozes ecoou como um trovão. E por um breve momento, João percebeu que ali, naquele parque, havia algo que o mundo não poderia silenciar. A polícia hesitou. Justiça e opressão estavam frente a frente naquela manhã ensolarada. João pôde ver nos rostos dos oficiais uma dúvida crescente, uma hesitação que derivava da força emocional que emanava da multidão. Porém, a sirene alta de um carro policial cortou o momento como uma lâmina. Um porta-voz se aproximou com um megafone, e era claro que não vinham para ouvir. "Vocês precisam se dispersar agora. Esta manifestação é ilegal." Aquelas palavras pareciam um balde d'água fria. Mas a centelha de esperança não se apagaria facilmente. Um sentimento de revolta começou a surgir. As primeiras vozes de resistência despertaram novamente. João, sentindo-se mais forte, gritou: "Se eles querem nos silenciar, vamos gritar ainda mais alto." E no instante seguinte, um verdadeiro clamor ecoou pelo parque. Seria aqueles momentos finais o auge da luta deles? João mal podia imaginar o que estava por vir, mas uma certeza crescia dentro dele. A luta estava apenas começando. E se eles se unissem contra a opressão? Seria possível transformar o ato pacífico em um movimento que reverberasse ainda mais longe? A gritaria tomou conta do ar. As vozes se entrelaçavam em um coro ensurdecedor. Um grito coletivo de resistência que ecoava além das paredes do parque. João sentia como se o seu espírito estivesse voando, empurrado pela força da multidão. Ele nunca imaginara que poderia ser parte de algo tão grandioso, tão transformador. Mas a tensão não diminuía. Os polícias, com os olhares endurecidos, começaram a avançar em direção à multidão, armados com equipamentos que prometiam fazer a mensagem de silêncio ressurgir. João sondou os rostos ao seu redor. Havia determinação. Mas também medo. Ele sabia que não podia deixar que o pânico se instalasse. "Vamos nos segurar juntos", João gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Clara olhou para ele e seu olhar transmitia confiança. Era certa de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. "Se eles querem nos dividir, vamos mostrar que somos mais fortes assim." As vozes se tornaram ainda mais intensas. "Nós somos a mudança." A multidão respondia ao seu chamado, como se cada pessoa presente fosse um fio de uma grande tapeçaria de esperança. A polícia avançava,
mas a energia que pulsava entre eles era palpável. No meio da agitação, Lucas levantou um cartaz com a frase que todos precisavam ler. A liberdade não é um privilégio, é um direito. E aquele simples recado parecia acender uma luz dentro de cada um. Era como se a manifestação tivesse se transformado em um pulsar. Um organismo vivo que lutava pela verdade. Os gritos de apoio e resistência ressoavam em cada esquina. Havia algo nas vozes que tornava a luta ainda mais forte. Era a essência da união. A união que sempre fora uma herança do povo brasileiro. Ao longe, as sirenes apitavam, mas agora, em vez de medo, havia um fogo renovado. João se sentiu tomado por uma onda de coragem. Se precisamos nos dispersar, então que seja como um só corpo. Vamos para as ruas. Queremos ser ouvidos, ele bradou. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, uma avó na faixa dos 60 anos, se adiantou. Estamos aqui por nossos filhos e netos. Não podemos recuar. Seu grito rasgou o ar e a multidão aplaudiu. A energia era contagiante, e muitos começaram a se juntar a ela, um chamado que unia a força da experiência e a paixão da juventude. João sorriu, emocionado. Aquela mulher não sabia, mas sua coragem tinha movido montanhas. Assim como ela, muitos começaram a se manifestar, compartilhar histórias de vidas marcadas pela luta, pelos sonhos não alcançados e pelas esperanças que ainda duravam. Aqueles relatos entrelaçaram suas vozes, formando uma sinfonia genuína desta luta por justiça. A polícia, embora imponente, parecia hesitante. As palavras de um homem mais velho ressoaram como um mantra. A violência não nos derrubará. O amor pelo que lutamos nos manterá de pé. E num único gesto, a multidão levantou as mãos, um símbolo de paz, mas também de firmeza. A tensão no ar mudava. O porta-voz policial, surpreendido, começou a recuar, afastando-se da linha de frente. As pessoas ao redor de João sentiram a mudança. A luta não seria fácil, mas já havia um vislumbre de vitória. Ele sabia que não era apenas uma questão de se manter firme, mas de inspirar outros a se unirem. Porém, enquanto a multidão celebrava aquela pequena vitória, João percebeu algo ainda mais profundo em sua intuição. Essa manifestação, que parecia um pequeno passo na busca por justiça, poderia se transformar em uma tempestade. Ele olhou para Clara, que agora tinha lágrimas nos olhos, e soube que algo estava prestes a mudar permanentemente. A verdadeira batalha ainda está por vir, não acham? Pensou ele, seu coração pulsando forte em seu peito. E enquanto a multidão começava a entoar novas canções de esperança, uma grande nuvem de preocupação pairava sobre ele. Seria o suficiente? O agito dos olhos desesperados da multidão refletiu suas próprias inseguranças e ele se perguntou: até onde estaríamos dispostos a ir para sermos ouvidos? E assim, a luta por liberdade dava seu próximo passo, um passo ao desconhecido. A vibração da manifestação ainda pulsava no ar. Mas uma nova sensação começou a se espalhar entre os presentes. Era como se um manto de expectativa cobrisse as cabeças, pesando sobre cada pessoa ali. As palavras de João e a coragem da avó ecoavam, mas algo acontecia. A multidão não apenas esperava paz, ela ansiava por transformação. João se virou para Clara, que agora segurava seu braço, os olhos reluzindo com uma mistura de esperança e temor. Todo aquele movimento parecia uma chama, mas ele sabia que também poderia acabar em fumaça. Precisamos manter o foco. Essa é uma luta por todos, mas principalmente por nós mesmos. Ele sabia que todos estavam a um passo do limiar entre a esperança e a desilusão. E se a próxima fase for mais difícil do que podemos imaginar? Clara questionou, a voz tensa. Ele sentiu seu coração apertar. Era uma dúvida legítima no calor do momento, mas sua determinação se intensificou. Não vamos deixar que o medo nos pare. A liberdade está em nossos corações e nós a defenderemos. As vozes na multidão aumentaram. Agora não eram apenas gritos de resistência, eram cânticos de união, de um povo que se recusava a ser silenciado. De repente, uma nova figura se destacou. Um jovem colheu coragem de cada parte de si e começou a compartilhar sua história. Eu sou o Renato. Quando meu irmão foi injustamente preso, eu pensei que tudo estava perdido. Mas vi a força em cada um de vocês e entendi. Somos mais fortes juntos. A multidão se ergueu em reverência à sua bravura. O testemunho de Renato se conectou com os corações aflitos, criando ondas de empatia e calor humanos. Enquanto isso, João observava de camarote a transformação que ocorria. Aquela não era apenas uma luta contra a opressão. Era uma busca por dignidade, um clamor coletivo por respeito.
um desejo de resgatar as vozes que haviam sido caladas por tanto tempo. Aquela linha entre medo e coragem começava a desvanecer, iluminada pelas histórias de vida que floresciam naqueles minutos de partilha. Contudo, enquanto a energia da multidão pulsava, um estalo repentino surgiu, quebrando-se a alegria. Os policiais, que momentaneamente hesitaram, começaram a se reorganizar. João viu que novos reforços se aproximavam. Eram mais veículos, mais uniformes, e a tensão tomou conta novamente. O clima, que até então era de união, começou a se dissolver em incerteza. Não vamos deixar que eles nos dividam. A voz de João ecoou novamente com fervor. Ele ergueu os braços para que todos vissem e se unissem, mas dentro dele, questionamentos não paravam de surgir. Será que todos teriam coragem de permanecer unidos frente a uma possível confrontação? Ao longe, Clara, com lágrimas nos olhos, segurou uma bandeira com símbolos que representavam a luta da sua comunidade. Era um lembrete claro do que estava em jogo, e através do grupo, o sentimento de empoderamento voltou a ressoar, esta pressão social se tornando mais forte a cada batida de coração. Mas João sabia que aquela será a primeira batalha de muitas. O futuro estava rodeado de incertezas, e a luta por justiça exigiria ainda mais do que palavras. Precisariam de resistência, união verdadeira e coragem nas veias. Vamos continuar. O que está em jogo é muito maior do que nós mesmos. Porém, enquanto a multidão se preparava para enfrentar o que viria a seguir, João teve uma intuição sombria. Alguma coisa grande estava prestes a acontecer. O que seriam os próximos passos daquela luta? Seria apenas um teste ou o prenúncio de algo maior? E assim, a expectativa pairava, como uma tempestade prestes a desabar, enquanto o povo se preparava para aquilo que muitos temiam e outros aguardavam, a verdadeira luta pela liberdade. O ar estava carregado de adrenalina e perguntas. O que viria depois? A tensão na atmosfera parecia palpável, como um fio prestes a se romper. As vozes da multidão ressoavam em uníssono, mas agora, os murmúrios de preocupação começaram a se espalhar entre os rostos que antes radiantes de esperança. João observou seus amigos ao redor, sentindo a energia vibrar em seus corpos, mas também notou a apreensão crescente nos olhos deles. Os policiais, agora em formação, avançavam em direção à multidão. O barulho das botas se misturava aos gritos de resistência, e João sentiu um frio na espinha ao ver a linha de escudos e cacetetes. Era um momento crítico, um divisor de águas que poderia transformar a esperança em terror a qualquer instante. "Clara, prepare-se!" ele gritou, mas sua voz quase se perdeu no clamor da multidão. "Pessoal, precisamos nos organizar." O chamado de João ecoou, mas ele percebeu que a união que havia florescido poderia rapidamente se dispersar em caos. Ele viu Clara acenar com a bandeira, uma pequena chama entre as trevas que surgiam. Aquela bandeira representava tudo, suas lutas, seus sonhos e a essência da vida que eles defendiam. Renato, que havia se revelado como uma voz forte antes, agora se colocou ao lado de João energicamente, como que aproveitando a adrenalina que pulsava no ar. "Vamos mostrar a eles que não temos medo. Eles podem ter armas, mas nós temos o nosso coração." As palavras de Renato, embora ousadas, tinham um peso que deixava João dividido. No fundo, ele se questionava. Estariam prontos para o embate? Essa não era apenas uma luta física, mas o cerne da existência deles. A multidão, antes unida por cantos de coragem, agora hesitava, e João podia sentir a tensão. "Olhem!" ele apontou. "Não somos apenas indivíduos, somos uma força coletiva. Sua ousadia é maior do que qualquer cacetete ou escudo." Sua voz ressoava, ecoando em cada coração que o ouvia. Momentaneamente, um novo fogo acendeu naqueles olhos que antes tremiam de medo. Eles podem querer nos silenciar, mas juntos somos mais poderosos do que eles imaginam. Mas a tensão não dava trégua. Um oficial à frente da linha de frente deu um passo à frente, apontando para a multidão, exigindo que se dispersassem. A voz dele era como um trovão. "Voltem para suas casas ou enfrentem as consequências." E novamente o medo ameaçou se infiltrar no espírito da luta. Clara, agora com a bandeira firmemente presa entre suas mãos, olhou nos olhos de João. "Qual é o nosso plano? O que fazemos agora?" Havia um lampejo de desafio em seu olhar que dizia mais do que as palavras. A pergunta a instigava a pensar. A resposta não poderia ser um ato de violência. Precisavam encontrar uma estratégia. "Precisamos nos reconectar. Isso é sobre nós, sobre a nossa história. Vamos nos espalhar pelo local, mas juntos, em pequenos grupos.
Estamos aqui para mostrar que somos um e que não vamos desistir. Os aplausos começaram a surgir tímidos na multidão, enquanto alguns se dispersavam, prontos para se reagrupar em pontos estratégicos. João sentiu um sopro de esperança. Mas sua mente ainda girava em torno da incerteza. Como cada pequena ação se desdobraria em um ato de resistência. De repente, um grito cortou a área. Precisamos de apoio! Eles estão vindo com tudo! O pânico começou a se espalhar enquanto a linha policial avançava. João olhou novamente para Clara, seus olhos se encontrando em um momento de entendimento profundo. Vamos fazer isso juntos! Antes que pudesse raciocinar, o momento decisivo chegou. O que parecia uma simples manifestação começava a se transformar em uma batalha real. E agora, a multidão tinha que decidir: recuar ou seguir juntos, para o que quer que viesse. Eles eram mais do que apenas sobreviventes, eram guerreiros de suas próprias histórias. No entanto, uma pergunta pairava na mente de João. Estavam mesmo prontos para enfrentar a verdadeira intensidade da luta? O silêncio antes da tempestade tornou-se ensurdecedor. O que aconteceria a seguir, quando a fronteira entre coragem e desespero fosse cruzada? O coração de João batia acelerado. Suas mãos suavam enquanto ele tentava manter a calma. O ruído da multidão se intensificou e cada respiração se tornava mais pesada. Ele sabia que eles precisavam agir, mas havia tanto em jogo. A linha de policiais se aproximava rapidamente e a dúvida se infiltrava em seus pensamentos. Teriam força suficiente para resistir? Formem um círculo, juntos! A voz de Renato cortou a insegurança no ar. Sem hesitar, as pessoas começaram a se movimentar. Os rostos que antes expressavam medo agora mostravam determinação. Clara se adiantou, levantando a bandeira mais alto. Nós somos a mudança! Gritou, e um coro de vozes ecoou ao seu redor, preenchendo o espaço com um sentimento renovado de unidade. Os policiais se aproximavam, mas ao invés de recuar, a multidão começou a cantar em uníssono. A música, uma canção de luta e resiliência, reverberava como um pulsar no centro daquelas almas corajosas. João se juntou às vozes, sentindo o poder das palavras tomarem forma à sua volta. Eles não eram apenas um grupo de indivíduos, eram uma voz coletiva que buscava ser ouvida. Não podemos parar, alguém gritou. João viu um pequeno grupo de jovens à sua esquerda, dançando, como se o temor tivesse sido dissipado pela música e pela fé coletiva. O que antes era uma barreira de medo, se transformava em um manto de esperança, aquecendo aqueles corações aflitos. Mas enquanto a música ecoava, a polícia não hesitou. O oficial à frente fez um sinal e os escudos foram levantados. João sentiu o estômago revirar. A linha entre coragem e desespero se estreitava a cada segundo. Ele precisaria ser mais que um motivador. Precisaria ser uma âncora para sua comunidade. Olhem para o lado. Cada um de nós tem um papel aqui. Ninguém se perde. Avançamos juntos ou não avançamos? Ele gritou, tentando manter a coesão. A imagem de sua avó, que sempre falava sobre a força da família e da comunidade, surgiu em sua mente. Como ela sempre dizia, a união faz a força. Ele decidiu seguir seu instinto. A resistência não era apenas física, era emocional, espiritual. E agora, mais do que nunca, precisavam acreditar uns nos outros. Quando a primeira linha da polícia se preparou para avançar, João respirou fundo e começou a puxar os amigos mais próximos. Formem grupos pequenos e conectem-se entre si. Um laço forte é difícil de quebrar. Suas palavras ressoaram como um mantra, e assim cada um se pegou a um par, formando um emaranhado de braços e vozes que refletia uma família. O choque foi inegável. Quando os policiais se aproximaram, ao invés de encontrar um grupo amedrontado, depararam-se com um mural de esperanças e sonhos entrelaçados. Os olhos da multidão se encontraram e brilharam. A coragem que flutuava no ar começou a se materializar. Sorrisos nervosos se tornaram sorrisos de força. E então uma pedra foi atirada. O estalo foi como um estalo de energia que cortou a música. A reação foi instantânea, a esperança se transformou em realização, e aquele pequeno gesto desencadeou uma onda de determinação avassaladora. Alguns se ergueram e gritaram: "Não vamos recuar, isso é maior que nós!" João sentiu sua própria coragem crescendo, embora o medo ainda estivesse presente. Ele se viu no centro da ação, seu peito inflamado pela mudança que podia ser vista no rosto de cada um ao seu redor. Faltando segundos, sentiu que sua voz e a deles se tornariam um rugido, ecoando como um mantra de resistência. Mas antes que pudesse pensar em um passo seguinte, o grito de um amigo cortou o momento. "Eles estão prontos para o confronto."
Essas palavras criaram um novo calafrio na espinha de João. O que aconteceria quando a música parasse e a luta começasse de verdade? Com a adrenalina a mil, ele sabe que aquele seria o teste real de sua coragem. Naquele instante ficou claro. O destino da multidão estava prestes a ser selado. E a batalha, quer eles quisessem ou não, estava chegando. Quais seriam os próximos passos? Eles estariam prontos para o que viria? O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja intenso, enquanto a multidão pulsava, cheia de vida e determinação. João sentiu a energia que emanava das pessoas ao seu redor. Aquela manifestação não era apenas um ato de protesto. Era uma celebração de resistência. Uma ode à coragem de quem por muito tempo vivia em silêncio. Os policiais, em formação cerrada, pareciam insignificantes diante da força coletiva que se formava ali. Nós somos a mudança, ecoava entre os presentes, e cada vez que a frase era repetida, parecia ganhar mais força, como um ritual de comunhão. João percebeu que o que estavam fazendo não era apenas lutar por respeito, mas resgatar a dignidade que tantos haviam perdido. Não podemos recuar, gritou Renato, reforçando a chama da coragem. João olhou para Clara que, com a bandeira erguida, irradiava a esperança. Era o símbolo de uma luta que já não pertencia a eles apenas, mas a toda uma comunidade que ansiava por reconhecimento. O clima estava tenso, mas a solidariedade vibrava no ar. João lembrou-se das palavras de sua avó. A luta é a dignidade. Ele precisava ser a voz que uniria aquelas pessoas, que mostraria a realidade que eles viviam, não apenas como indivíduos, mas como uma comunidade forte e vibrante. Vamos mostrar a eles que somos muitos, gritou. E um coro de vozes se levantou em resposta, um murro de força na inércia da opressão. Assim que a linha dos policiais avançou, João tomou a frente. Nós não estamos aqui para brigar, estamos aqui para ser ouvidos. O eco do seu apelo fez com que os ânimos acalmassem um pouco. Ele sabia que não podia deixar que a violência se instaurasse. A mudança que ansiavam não seria conquistada através do ódio, mas pela união e pela voz coletiva. Os policiais hesitaram. Seu avanço foi interrompido por um murmúrio crescente que se transformou em um grito uníssono. Nós somos a mudança, sem violência, apenas com coragem. João olhou nos olhos de cada um ao seu redor, sentindo que a magia do momento pulsava com um poder inexplicável. A presença de uma avó entre os manifestantes foi um ponto de virada. Seu relato sobre a luta por justiça e dignidade tocou os corações dos presentes e a união se fortaleceu ainda mais. Estamos juntos por nossos filhos, por um futuro livre de medo, clamou ela em meio a lágrimas de emoção. João, tomado pelo espírito do momento, viu que não poderia recuar agora. O futuro não era apenas uma esperança distante. Era um compromisso concreto, um pacto de liberdade que estava sendo selado ali, naquelas ruas contendidas por histórias de resistência. Ele se sentiu leve, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar. As lideranças dos policiais, perplexos, recuaram. Não por terem medo, mas pela força que emanava daquela multidão determinada e unida. As vozes se tornaram um só coro. Tecemos pela partilha de experiências e lutas comuns. João sorriu, sentindo que estava diante de uma nova era, onde a mudança era uma escolha. A busca por dignidade agora não era apenas um sonho, estava sendo construída ali e agora. Quando a última luz do sol se despediu e a escuridão se instalou, a multidão permaneceu firme, vibrante e cheia de energia, como se a luz que os guiava fosse mais do que um fenômeno natural, mas uma poderosa força interna. Finalmente a batalha pela liberdade se concretizava não em confrontos, mas em conexões e empoderamento. Uma nova história estava sendo escrita. Ao chegarem os primeiros sinais de madrugada, todos ao redor sentiam um calor especial, a confiança renovada nas suas almas. João olhou para Clara e para seus amigos, e agora acreditava que a liberdade que tanto ansiavam estava mais próxima do que nunca. A mensagem de esperança foi clara. Juntos, com amor e união, eles enfrentariam qualquer tempestade que viesse. E que, assim, seus gritos de resistência ecoariam, não apenas naquelas ruas, mas em cada canto onde alguém se sentia invisível. E você? Junte-se a esta luta. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias de transformação incríveis. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você apoia essa mudança. Comente suas reações e sentimentos sobre o que acabou de ler. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver esta transformação. Vamos juntos fazer a diferença.